Esse vídeo é para ti que vai passar um Dia das Mães fora do padrão, porque sim, o Dia das Mães nem sempre é uma data fácil e gostosa para todo mundo. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se tu for novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre autocompaixão, sobre psicologia, sobre conexões saudáveis. Se tu não for inscrito, já aproveita para te inscrever e deixar o teu like nesse vídeo. O Dia das Mães pode ser um dia difícil para algumas pessoas, dependendo das suas histórias de vida, dependendo das relações que tiveram com as suas mães, dependendo do que tem aí de significados nesse dia. E esse vídeo é para ser um colinho, né? Para que se o Dia das Mães for um dia difícil para ti que tá aí assistindo, ou para alguém que tu conheça, enfim, que tu queira acolher ou mesmo buscar mais empatia com relação a isso, que sim, para algumas pessoas, né, pode ser um dia muito especial, muito feliz, muito cheio de sentido, mas que não é assim para todo mundo, e para esse não todo mundo, né, que fica aí talvez um pouquinho perdido nesse dia, que possa ter também algumas palavras de apoio, né, e de empatia também, que a gente possa ter um olhar, né, mais compassivo para as experiências emocionais, para as vivências, assim como elas forem, né, para todo mundo aí, para quem tiver à nossa volta especialmente. Esse vídeo foi pensado como um abraço a todas as dores que ecoam no dia de hoje, sem, né, um acolhimento para todos aqueles que têm um Dia das Mães fora do padrão. Queria começar esse vídeo então dizendo que como adultos é importante que a gente viva em algum momento da vida e do desenvolvimento, né, falando aqui a partir das visões da psicologia, é importante que a gente possa viver o luto pela nossa mãe ideal. O que quer dizer isso, né? Quando criança, a gente idealiza nossos pais e nossos cuidadores, né? São super-heróis, são pessoas perfeitas, são maravilhosos. A gente só tem olhos ali para aquilo que tem de bom e de bonito naquelas figuras. Porque como criança e quando criança, a gente realmente depende e precisa muito, né, dessa ilusão, precisa muito ver nossos pais como pessoas perfeitas ou sem erros, enfim. Mas como adultos, em um determinado momento, né, da vida, é importante que a gente possa viver esse luto dos pais perfeitos, da mãe perfeita, para conhecer de fato a nossa mãe real, a nossa mãe como ela é, né, com as suas imperfeições, com as suas limitações. Isso, em alguns casos, né, vai ser em um nível mais tolerável e mais fluido, em outros casos pode ser mais difícil, né? Dependendo de quem é de fato a nossa mãe, de quem foi a nossa mãe, das situações que ocorreram aí, né, das idas e vindas de um processo e de uma relação real com a nossa mãe ou da pessoa que ocupou essa figura de mãe, né, ou mesmo com a falta, talvez, dessa figura de mãe. Então, poder viver e aceitar a nossa realidade como ela é crucial para a nossa mudança, para que a gente possa parar de ir em busca de fontes secas, né? Para que a gente possa ver de fato as limitações daquela pessoa e não ficar ali idealizando ou buscando algo e pedindo algo que aquela outra pessoa não pode dar. Tem uma metáfora que eu gosto bastante, que ela diz que laranjeiras não dão maçãs, né? Macieiras não dão laranjas, então a gente não adianta buscar numa macieira laranja. É importante que a gente saiba que a laranjeira só dá laranja e que a macieira dá maçã. Então, o que a gente pode esperar das nossas mães, né? Das nossas mães reais? O que a gente pode esperar daquela pessoa que está na figura da nossa mãe? E poder ver as nossas mães como elas são de fato, com as suas limitações, também nos permite acolher as nossas limitações, as nossas imperfeições. E uma lição importante, que talvez algumas pessoas consigam, talvez outras não, mas que é o amor incondicional. Então, muitas vezes a gente ama algumas pessoas, apesar de muitos defeitos que elas têm. Outras vezes não, outras vezes, dependendo da relação que a gente tem, das situações que houveram, a gente não consegue amar e tá tudo bem, mas assim, como que é de fato a nossa relação, poder legitimar, poder validar
aquilo ali como é, de fato, é fundamental para a nossa saúde, para que a gente possa mudar, para que a gente possa seguir em frente. Então, dito isso, eu quero sinalizar aqui e colocar destaque em 3 experiências diferentes. A primeira experiência que eu quero colocar um foco aqui são nas mães que não foram mães, e aqui, entre aspas, de verdade. Né? Existe no senso comum uma ideia de instinto materno, como se todas as mães tivessem instintivamente uma tendência de serem mães. Na verdade, o que acontece é o que a gente pode chamar assim de patrocínio hormonal. Então, existe, né, uma enxurrada hormonal na mãe e no bebê que faz com que os vínculos sejam mais beneficiados. Mas isso não é regra, não quer dizer que por esse patrocínio hormonal, aquelas pessoas ali envolvidas consigam, de fato, construir os vínculos que são esperados, né, pelo desenvolvimento, que são esperados até biologicamente. Então, não é regra de que toda mãe, toda mulher que consiga ter um filho ou que tenha um filho seja de fato mãe emocionalmente falando. Então, pode ser que tu que está aí assistindo esse vídeo, ou pode ser que tu conheça alguém que tenha uma mãe, que tem o nome lá de mãe, que está no documento como mãe, mas que não seja alguém que teve condições ou vontade ou recursos para ser de fato mãe, né? No sentido ali do que a palavra mãe, né, nos coloca, né, essa sensação de maternagem, essa sensação de um olhar cuidadoso e sensível ao outro. Então é possível que talvez tu não tenha tido essa mãe de verdade, que talvez tu tenha sido muitas vezes mais mãe da tua mãe, ou que talvez a tua mãe esteja ali tão desorganizada, tão preocupada com as coisas dela, que não teve espaço, não teve empatia, não teve sensibilidade suficiente para ser uma mãe, né, que olhou, que cuidou, que amparou. E isso sim é uma falta importante. É importante que a gente possa validar que talvez hoje tu não tenha essa figura de mãe, né, nesse sentido assim de alguém que vai cuidar de ti, que vai estar ali contigo, que vai olhar para que aquilo que tu precisa de fato, que vai ter um colinho, que vai ter compreensão. Talvez seja alguém que não consiga dar isso, bem naquele sentido da macieira que não dá laranja, né? Porque talvez não recebeu, não teve também uma mãe, que é uma pessoa mais, daqui a pouco não consegue te dar porque é alguém mais desorganizado. E justificar e explicar, poder contextualizar, pode tirar um pouco a dor e o peso, mas nunca no sentido de invalidar. Então, nunca no sentido de não legitimar a falta, né? A falta continua e é importante que tu possa olhar assim, poxa, a minha mãe, eu não consigo sentir ela como uma mãe de verdade, eu não consigo sentir essa figura de mãe. E aí poder te dar conta disso no sentido de tu como adulta, né, e adulto, poder pensar, bom, como que eu vou fazer para me dar isso? Quem pode ser? Quem poderia ser essa mãe para mim? Como que eu poderia ser essa figura de mãe para minha criança ou para mim mesmo, né? O que que eu gostaria? O que uma mãe, como que eu gostaria de ter a relação com a minha mãe? E daqui a pouco tu fazer por ti, ou tu buscar em outras relações essa conexão e essa proximidade, né? Ou simplesmente validar, poxa, eu gostaria de ter uma mãe que me ouvisse, gostaria de ter uma mãe que fosse calma, que estivesse ali do meu lado, que tivesse paciência, ou gostaria de ter uma mãe que me encorajasse mais, que fosse lá pau para toda obra comigo, que pegasse junto, né, nos meus problemas, enfim, eu gostaria de ter uma mãe mais tranquila, como que tu gostaria que fosse, né? Isso é importante para poder dar voz à tua necessidade, né, para que tu possa olhar como que tu gostaria que fosse e que tu possa fazer aí arranjos, né, emocionais para que tu possa te dar, ou para que tu possa ir em busca disso, porque quando a gente tem o norte, fica mais fácil. Um segundo aspecto, então, que eu quero dar um destaque aqui é para as mães que têm atitudes abusivas, para as mães que são invalidantes, para as mães que passam do limite ali, não só de não terem para dar, mas são mães que o que deram foi tóxico, foi aversivo, foi punitivo, foi crítico demais, né? Mães
que tiveram atitudes mais abusivas, mais hostis. E eu queria primeiro dizer que eu sinto muito, se caso essa tenha sido a tua experiência, queria te dizer que é muito duro, é muito confuso, né? Porque a mãe é aquela pessoa que deveria cuidar, justamente proteger de situações abusivas, é alguém ali que está cometendo essas violências, né, ou esses abusos, ou essa exigência exacerbada que acaba soando também como um abuso. Então, se esse for o teu caso, eu queria dizer que eu sinto muito e queria te convidar a validar essa confusão emocional que muitas vezes fica. Se a gente for pensar na teoria do apego, é muito comum que pessoas que tenham mães abusivas ou mães que foram hostis, né, figuras ali que não cumpriram seu papel de cuidado e foram ainda violentas ou que ainda cometeram maus tratos, gerem na criança, no filho, né, um apego desorganizado, que é isso, essa confusão. Poxa, era alguém que deveria cuidar de mim e muitas vezes cuida e tá ali em outro momento me fazendo me sentir muito mal, me sentir errada, fazendo eu me sentir culpada, má, ruim, não digna de amor. Então, se esse for o teu caso, eu digo para ti que tua dor é muito válida e que eu desejo de coração que tu tenha condições de ressignificar, tu tenha condições de amparar a tua dor, buscar ajuda para poder organizar tudo isso, porque é muito, muito sensível, né? São conteúdos muito doloridos, mas que são importantes a gente poder validar e cuidar emocionalmente. Então, e eu queria te dizer que se esse for o teu caso hoje, de ter convivido com uma mãe com essas características, eu quero te dizer que colocar limites é muito digno, que às vezes ter um afastamento emocional ou físico é muito digno, mesmo que seja a tua mãe, né? Porque ninguém tem o direito de tirar os direitos dos outros, ninguém tem o direito de violentar os outros. Isso é contra a nossa humanidade. Não interessa se tem o nome, rótulo de pai, o rótulo de mãe, né? Não é certo, não é possível que algo desse nível aconteça, né? Tanto que existem aí situações de violência e todo um cuidado com relação a isso. Então não te culpa caso tu tenha esse afastamento com a tua mãe, não te culpa por ter emoções difíceis com relação a ela, né? Essa ideia de que a gente tem que fazer coisas porque socialmente é esperado que a gente faça, muitas vezes estão arraigadas em conceitos não humanitários, em conceitos não empáticos, né? Então, não te culpa caso seja essa tua experiência, valida a tua dor, porque ela é muito, muito legítima e é muito injusto quando uma criança sofre abuso, sofre violência, sofre críticas exacerbadas, né? Isso ressoa pro resto da vida, isso tem um impacto muito grande. E por fim, eu queria deixar aqui um abraço a todas aquelas pessoas que talvez vão viver um Dia das Mães fora do padrão hoje, por terem perdido as suas mães, porque diferente desses dois contextos que a gente falou antes, algumas mulheres e algumas pessoas conseguem fazer um papel de mãe de verdade, mãe ali com mérito, né? Que cuidam, que são zelosas, que são amorosas, que são divertidas, que são encorajadoras, que são mães dentro das suas características pessoais. E essa é a dor, né, de quando a gente tem um vínculo e perde. E talvez tu perdeu tua mãe adulto, ou talvez foi ao longo da vida, ou enfim, na infância. Eu quero poder que tu legitime a tua dor, quero te dizer que eu também sinto muito por a tua perda, e nesse caso, né, de quem tá aí, quem perdeu essa figura de mãe de verdade, né, que possa lembrar como que a tua mãe faria, né? O que ela faria, como que ela gostaria que tu vivesse, como que ela gostaria de te ver, e que apesar, né, dela não estar aqui mais presente ou fisicamente, que tu possa que tu possa manter a figura e o vínculo dela dentro de ti, né? Isso é essencial e isso faz toda a diferença para que a gente consiga também acolher e para que aquela falta não fique tão dolorosa. É a nossa tarefa, né, de quando a gente fica aqui,
não matar o outro na nossa memória, né? Que a gente possa continuar com o vínculo, que a gente possa continuar honrando a vida e aquela história de amor que muitas vezes a gente tem, né? Ou teve aí com algumas pessoas, talvez, né? Com a nossa mãe, com a tua mãe, enfim. Então, com essa figura aí que não está mais aqui, mas que tu possa honrar, né? Que tu possa fazer um Dia das Mães que seja cuidadoso e uma homenagem, né, a essa pessoa ou a relação. Muito obrigada por ter ficado até aqui nesse vídeo. Se tu gostou, deixa o teu like, te inscreve no canal. Se tu ainda não me segue ou não conhece os conteúdos que eu produzo no Instagram, fica aqui o convite também para que tu conheça, é Ana C. Streit. Lá tem bastante conteúdo também, a gente pode estar mais próximos por lá. E um super abraço para ti. O que eu desejo e a mensagem que eu quis passar com esse vídeo é que, independente das faltas, independente das imperfeições que o teu Dia das Mães tenha, que tu possa validar a tua experiência emocional, que tu possa olhar com compaixão para ti, para tua história de vida, que tu valide a experiência emocional, a tua experiência emocional como ela é, e que a partir dessa falta, a partir disso que tu enxergou aí, que tu avaliou, que tu possa arregaçar as mangas e fazer para ti e para a criança que está aí dentro de ti, né, para as memórias que tu teve, a diferença, que tu possa validar e atender as tuas necessidades da maneira que tu puder e buscar mais recursos e mais maneiras para atender de forma melhor, né, as tuas necessidades com o passar do tempo. Então, espero que tenha feito sentido para vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.